Jó capítulo 14, Pega ele. versículo 7. Aleluia, Deus. Vem aqui, ó. Vem terminar de encher. Tem que encher o vaso até acabar o culto, tá? Senhor. Isso mesmo. Jó capítulo 14, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morra no pó, ainda assim, através do odor da água, brotará e dará galhos como uma planta. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento nessa noite. Essa passagem que nós acabamos de ler, que nós acompanhamos no livro de Jó, a Bíblia relata a história de Jó, onde vemos um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, a qual a Bíblia fala, que se desviava do mal. Nós vimos que era um homem rico, que tinha possessões, tinha esposa, tinha filhos, e a Bíblia relata que seus filhos visitavam a Jó, os apresentava, e Jó os apresentava a Deus em oração. Aleluia, Deus. 7 dias após o turno dos banquetes que terminavam, nós vimos que Jó era um homem que temia a Deus, era um homem sincero, era um homem que se desviava da aparência do mal. É um homem a qual nós vimos que da terra de Uz, mesmo a Bíblia dizendo que ele perdendo muitas coisas, Jó, ele não perdeu a esperança. Jó, ele não perdeu a esperança de que Deus, o mesmo Deus que deu tudo para ele, o mesmo Deus que tirou tudo dele, era o mesmo Deus que poderia retribuir. Glória a Deus. Ele tinha essa esperança, ele permaneceu acreditando no renovo do Senhor. Ele permaneceu acreditando que podia ter sido cortado até o tronco, mas ia reviver uma planta nova dentro do seu coração. Glória a Deus. Ia brotar dentro da sua alma uma árvore Pai. nova. Nós vimos que, olhando para aquilo que Jó ele perdeu, a Bíblia nos diz que no mesmo dia Jó ele perde os seus 10 filhos, perde todos os seus animais, perde tudo o que ele tinha em apenas um dia. Aleluia. Satanás chega para Deus no capítulo 1, diz, Deus pergunta para Satanás: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passar por ela. Tenho observado o meu servo Jó? Sim, tenho observado ele. Deus, ele fala para Jó: é um homem temente e fiel à minha presença. Glória a Deus. Aí o nosso adversário, como ele é astuto, ele fala: tira tudo dele para ver se ele não deixa ele te adorar. Pai. Deus, conhecendo o seu servo, Deus conhecendo o seu filho naquele momento, ele dá autorização. Porque Deus, ele não vai dar autorização para o nosso adversário tocar em qualquer um. Porque ele sabe a nossa estabilidade. Aleluia. Ele sabe até o ponto que nós vamos aguentar passar pela dificuldade ou não. É por isso que a Bíblia nos diz que a cruz que o nosso Senhor ele nos dá para nós carregarmos nunca vai ser mais pesado do que nós não possamos carregar. Aleluia. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos nessa vida, é porque nós somos capazes de passar. É porque nós somos capazes de enfrentar. Essa cruz que nós carregamos todos os dias não é muito mais pesada nem muito mais leve, é na sua estatura, no seu tamanho. Aleluia. É no peso ideal. Obrigado, Deus. Não é nem um pouco mais pesada, nem um pouco mais leve. Glória a Deus. Por isso não queira trocar a sua cruz com a cruz do seu irmão. Glória. A cruz do seu irmão é um pouquinho mais pesada do que a sua. É verdade, Deus. A cruz a qual a sua irmã carrega é um pouquinho mais leve, talvez a sua irmã. Glória. É por isso que Deus ele nos faz
nós passar de acordo com a nossa força, Coisa linda, com o que Ele nos ensina para nós passar. Deus permite com que Ele tire, com que Satanás tire tudo. Os 10 filhos, a sua riqueza, todos os seus animais, toda a sua fazenda. E nós vimos que mesmo ele perdendo tudo que ele tinha, ele não deixou de adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele não perdeu a esperança de que a árvore que se foi cortada, ela poderia brotar novamente. Ele poderia ter sido cortado um tronco, mas as suas raízes estavam intactas. As raízes estavam bem enraizadas em Cristo Jesus. O nosso adversário, ele nos corta até o tronco muitas vezes. Ele pode tentar nos abater, nos deixar apenas um tronquinho lá embaixo, mas na raiz ele não vai. Ele não consegue chegar naquilo que é o nosso sustento. Ele não consegue encostar naquilo que nos mantém de pé todos os dias, que é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos ficar olhando para aquilo que perdemos, podemos ficar olhando para aquilo que é cortada da árvore que tombou, como foi Jó, ou até mesmo podemos olhar para o tronco que até ficou e parece que morreu. Apenas aparece, a sua aparência de que está morto, mas não está. Glória a Deus. A aparência parece que já está seco, não tem mais vida, mas ainda resta vida lá. Ainda resta um pouquinho de esperança. Nós vimos a história da mulher sunamita. Uma mulher a qual o profeta Eliseu passava todos os dias à frente da sua casa para ir ao monte a orar ao Senhor. E aquela mulher, ela orava, ela via aquele homem e dizia para o seu marido: certamente esse homem é um homem de Deus. Glória a Deus. E ela chamava todos os dias o profeta e o seu moço Geazi para tomar um café e comer pão na sua casa. E conforme ele vai passando todos os dias, ela fala para o seu marido: nós vamos fazer um quartinho lá em cima, para que quando o profeta passar por aqui, ele fica mais tranquilo, ele sobe lá para cima e fica lá. Lá nós vamos colocar uma mesa, uma cama e um candeeiro, para ele descansar, para ele se alimentar e para o candeeiro iluminar o seu quarto. Glória a E aí nós Deus. vimos que o profeta por vários dias passou por ali, passou por aquela casa, até chegou o tempo para ele se retirar. Mas ele olha para o seu moço e diz: nós não podemos sair sem abençoar essa mulher. Glória a Deus. Do que ela necessita, do que ela precisa. Glória a Deus. E o profeta chega para a mulher e diz, como Jesus chegou para o cego Bartimeu e disse: o que és que eu te faço? Aleluia, Jesus. E a mulher apenas ela olha e diz para o profeta e diz: eu sou serva do meu rei e de nada tenho falta. Aleluia a Deus. Tudo vai bem. Oh, glória. Tudo está indo bem. Uma palavra de uma mulher a qual ela tinha o desejo de ter um filho. Ela era estéril. E o profeta queria abençoar ela naquele momento. E o profeta sai e o moço diz: Senhor, ela não tem filhos. E ali o profeta volta e diz para ela: nesse mesmo tempo tu estarás gerando o seu filho. Aleluia a Deus. E ali ela se indaga e diz: não mintas para mim. Como que o Senhor pode mentir para mim? Mas ela recebe a palavra. E com o passar do tempo, ela concebe a luz e dá luz a um filho. Ela não perdeu a esperança. E ali nós vimos que com o passar do tempo, aquela mulher, tendo seu filho já moço, indo trabalhar com o seu pai, o menino indo levar a comida para o seu pai, a Bíblia diz que ele grita, dizendo: ai, a minha cabeça. Aquele menino cai desmaiado. O pai diz: pega o servo e leva para a mãe dele. Chegando nos braços da mãe, o menino está morto. Aleluia a Deus. Ela pega os meninos nos seus braços e sai em direção ao profeta. Diz para o seu marido: eu vou em busca do profeta.
porque eu disse para ele não mentir para mim. Aleluia, Jesus. E quando ela passa diante do seu esposo, Oh, glória. o seu esposo diz: mas não é nem lua nova, não é tempo de visitar o profeta. O que está acontecendo? Ela diz: está tudo bem. O filho está morto nos seus braços, mas ela diz para a mulher, para o pai do menino, diz: tudo está indo bem. Glória a Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas estão à nossa volta. Muitas das vezes, muitas pessoas perguntam para nós: como que você está? E muitas vezes nós dizemos: tudo está indo bem. Mas só Deus sabe o que nós estamos passando. Só Deus sabe o que nós estamos enfrentando para nós dizermos uma palavra como ela disse. Está tudo bem. Mas só que ninguém sabia que o filho dela estava morto. O filho a qual o profeta tinha profetizado que ela teria. Ela chega diante dos servos e os servos perguntam: veio falar com o profeta, o que aconteceu? Não aconteceu nada, está tudo bem. Está tudo na perfeita ordem. Ela não contou o seu problema para ninguém, a não ser o profeta. Não conta as suas dificuldades para ninguém. Se alguém perguntar como que está tudo bem. Dessa maneira, Deus. Está tudo indo muito bem. Glória a Deus. Não precisa questionar, não precisa estar espalhando para todo mundo o que está acontecendo, o que vai acontecer. O importante é que Jesus saiba o que está acontecendo. O importante é que Deus saiba o que você está vivenciando, o processo que você está passando e o tempo que você está enfrentando. Quando ela chega diante do profeta, o profeta vai até sua casa. Glória a Deus. Ele deita sobre o menino e o menino volta à vida novamente. Porque ela não perdeu a esperança. Glória a Deus. A árvore poderia estar cortada no tronco, mas ela sabia que ao cheiro das águas ele brotaria. Ele poderia dar frutos como uma árvore nova. Assim foi com a vida de Jó. Nós vimos que Jó diz que as raízes podem envelhecer no sol, mas ao cheiro das águas brotará como uma planta nova. As raízes ela pode até chegar a apodrecer, mas quando ela entra em contato com a água, não tem o que viva novamente. Glória a Deus. E assim nós, muitas das vezes nós nos encontramos fracos, abatidos, desanimados, porque nós somos seres humanos. As fraquezas da vida, os momentos da vida vêm para todo mundo. Assim como foi para Elias quando ele tentou entrar na caverna e pedir a morte. Assim foi com vários profetas do Senhor. Nós não somos diferentes, não. Não é porque eles eram profetas que eles eram os melhores do que nós, não. Nós somos iguais a eles. As mesmas paixões, os mesmos momentos que nós temos de desistir, também tinham os momentos da vida dele. Mas só que quando nós entramos na presença do Senhor, e a presença do Espírito Santo que simboliza as águas do Senhor sobre nós, elas começam a passar sobre as nossas raízes e pareciam que estavam velhas, que pareciam que estavam apodrecidas, já não tem mais força. O Espírito Santo começa a revigorar aquelas raízes. O Espírito Santo começa a fortalecer as nossas raízes. E aquela fraqueza que nós chegamos na casa do Senhor, aquele desânimo, aquela angústia, aquela preocupação que muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, de repente os louvores vão sendo entoados, as orações vão sendo feitas, as palavras vão sendo ministradas, e de repente aquela desânimo que nós chegamos na casa do Senhor já não estamos sentindo mais. De repente aquele pensamento de frustração que nós estávamos sentindo já bateu em retirada. E nós estamos com a mão estendida dizendo: Jesus, vai tudo bem. O Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, está operando e está agindo a nosso favor. Nós vimos que da natureza de Jó tira uma lição: a esperança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que a paciência ela produz em nós a esperança. E a esperança ela produz em nós a experiência. Muitas vezes nós estamos nos Salmos 70 ou 60, me foge de memória, presta-te, ó Deus. Mas muitas das vezes é para nós estarmos lá no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas das vezes nós estamos indagando a Deus, dizendo: apressa-te, ó Deus, para me livrar. E Deus está dizendo: espera com paciência.
espera no meu tempo. Aleluia. Porque eu posso estar no meu trono, mas ainda o controle está sobre as minhas mãos. Porque eu posso estar no meu trono assentado, mas ainda o domínio, o comando, a direção está sobre as minhas mãos ainda. Deus sabe o momento de se manifestar. Deus ele sabe o momento de movimentar as suas mãos em nosso favor. Nós ouvimos uma palavra poderosa na quinta-feira. Deus ouve e Deus vê. Primeiro, para Deus fazer, primeiro Ele ouve. Verdade. Depois Deus ele está vendo tudo. Depois Deus está agindo. Glória a Deus. Deus já está fazendo em nosso favor. Oh, Nós aleluia. vimos que as águas do relato de Jó são um motivo, a fonte da vida para a água. Não tem como uma árvore, uma planta, ela viver sem água. Ela pode até viver um tempo, uns 5 dias, ou até menos. Quando chega um prazo de 5 dias, ela já começa a murchar, porque ela começa a ficar seca, a terra começa a secar, e as suas raízes começam a perder a força. E conforme a raiz perde a força, as suas folhas começam a murchar. É assim nós na presença do Senhor. Nós não podemos ficar um dia sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos ficar um dia sem essa comunhão, sem essa união que aqui nós estamos fazendo. Não tem como nós dizermos: se eu ficar um mês, se eu ficar um ano, se eu ficar 2 dias, 5 dias, nós murchamos. As nossas raízes enfraquecem. É verdade. A nossa força vai se esvaindo. Um dia de culto que eu faço já está faltando alguma coisa. Dessa maneira. Agora imagina uma árvore, uma planta ficar apenas 5 dias sem a força da água. A água não precisa nem chegar nela, mas ao cheiro da água que ela sente, ela já começa a ter coisa boa chegando ali. Essa folha murcha, ela vai cair porque eu sei que vai nascer uma folha. Essa tristeza vai sair porque eu sei que a alegria vem para amanhecer. Porque o meu Deus garante a vitória sobre a minha vida. Podemos chegar desanimados. Podemos chegar entristecidos, abatidos muitas vezes. Mas chegamos abatidos. Chegamos entristecidos. Mas não podemos sair abatidos. Tu és lindo, Deus. Sair entristecidos. Não podemos sair angustiados da mesma forma que nós chegamos, não. Temos que sair com posse da nossa vitória, com posse do nosso milagre. Temos que sair com posse daquilo que nós venhamos buscar na casa do Senhor. Você que veio buscar uma resposta, a resposta é: ainda há esperança. Ainda há esperança. Ah, mas está só um pó. Ainda há esperança. Ele entra na situação, ele pega na mão da pessoa, coloca de pé e faz de pé. Ainda há esperança. A esperança do mundo é a última que morre. A nossa morreu pelo terceiro dia. Podemos passar por momentos de crise, de perdas, desastres. Passamos um tempo de dor, difíceis de enfrentar, mas é necessário. Não tem como nós vivermos apenas em vitória. Se nós vivemos apenas em vitória, não vamos saber valorizar o momento da vitória. É por isso que temos que passar pela aprovação, para quando nós chegarmos no momento da honra, nós sabemos valorizar. Glória a Deus. Nós sabemos olhar e dizer: Deus me livrou daquele momento. Dessa maneira, Deus. Então não critique o momento que você está passando. Glória a Deus. Não devemos criticar as fases da vida que nós enfrentamos. Não devemos criticar os momentos que nós passamos, ventos que sopram, as tempestades que se levantam muitas vezes. Porque é ensinamento. É para nos firmar na presença do Senhor. É para nós ficarmos mais firmes, para nós buscar mais a presença do nosso Deus. Porque se nós vivemos apenas em vitórias, até muitas vezes esquecemos de orar. Esquecemos de buscar a face do Senhor.
esquecemos de estar adorando o nome do Senhor. É por isso que passamos por prova, mas temos vitória. Passamos por prova. Glória a Deus! Porque quando estamos se esquecendo de buscar a face, Deus já nos serve novamente e coloca no deserto. Coloca no meio do vento, coloca no meio da tempestade. Mas nunca Ele nos deixa sozinho lá dentro. Glória a Deus! Nunca Ele abandona a nossa embarcação debaixo de uma tempestade, debaixo de um vento forte. Porque há esperança para a árvore. Glória a Deus! Há esperança, mesmo que os seus galhos possam estar secos, sem força, sem vida. Ao cheiro das águas ela brota novamente. Ao cheiro das águas ela começa a brotar e dar frutos novamente. Aleluia! O cedro do Líbano é uma árvore que cresce quase 40 metros de altura. Mas quando ela ainda está crescendo, a Bíblia nos diz, quando ela está crescendo com 5 centímetros de altura para cima, 5 centímetros de altura, já tem 1,5 metro de raiz aprofundada para baixo. Glória a Deus! Porque se vier o vento, quando ela estiver em 40 metros de altura, ela é irresistente. Porque se ela estiver em 40 metros de altura acima da terra, pode ter certeza que para baixo as suas raízes são 80 metros. Aleluia a Deus! Por isso que ela suporta os ventos, ela suporta as tempestades, Aleluia! e nada faz com que ela se abata. Glória a Porque Deus! as suas raízes estão enraizadas na rocha que é Cristo Jesus. Nós vimos a palavra do servo que criou a sua casa, que construiu a sua casa sobre a areia. Veio as fortes chuvas dos ventos e o derrubou. Mas aquele que criou a sua casa, construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, correram rios, mas a sua casa permaneceu de pé. A sua vida permaneceu de pé na presença do Senhor. Glória a Deus! Nós vimos que nesse relato, na história do Jó, vemos que Deus restaura tudo em novo. Mas antes de Deus restaurar tudo o que Jó tinha perdido, os seus amigos chegam para ele. Restauram seus amigos. Depois que Satanás roubou tudo, os seus filhos, matou os seus filhos, roubou tudo que ele tinha, tirou tudo que ele tinha. Satanás voltou ao Senhor dizendo novamente, agora toca na vida dele, para ver se ele não deixa de te adorar. Aleluia a Deus! O adversário foi, feriu Jó da ponta da cabeça à planta dos pés de uma chaga mortal. Aleluia a Deus! Deixou com ele o quê? Apenas um caco de telha. A mulher de Jó chega para ele, a sua esposa chega para ele e diz, amaldiçoa teu Deus e morra. Ele apenas diz que ele nasceu nu do ventre da sua mãe. E é nu que ele vai voltar. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. E ele diz mais ainda, eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus! É isso que nós temos que saber e ter a certeza. É isso que nós temos que ter a convicção. Os processos da vida que nós passamos não podem se igualar a maior do que o Deus a qual nós servimos, do que o Deus a qual nós adoramos. Verdade, Deus! Jó não conhecia Deus até o momento, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus! O Jó ele fraquece e diz, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. A esposa dele também fraqueja por dizer para ele morrer. Mas quando Jó, Deus se apresenta para Jó em um redemoinho. A Bíblia diz lá no Salmo, lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 1 adiante, ele diz, ele começa a dizer, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Deus se manifestou para ele. Se Jó tinha 10 filhos, Deus deu 20, 10 na terra e 10 que estavam na eternidade. Glória a Deus! Multiplicou a sua fazenda. O que Jó não tomou em dobro foi a sua esposa, porque a sua esposa, a Bíblia não diz que largou ele. Passou pelos piores momentos na
não passou junto com ele. Passou ao lado dele, não pode ter passado ao lado dele, mas não deixou e não se separou da vida dele. Porque a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro, mas a esposa era a mesma. Glória a Deus. A sua fé tem que ser a mesma. O propósito tem que ser o mesmo. Passando pelo vento, mas no meio do vento o propósito está passando pela morte, mas o propósito tem que ser o Senhor. Está passando pela dificuldade, mas o propósito tem que ser o mesmo. Não tem como nós mudar. Se eu tiver a bonança, está tudo bom. Eu adoro, eu dou glória, eu louvo, eu prego, eu faço tudo. Mas que o mar não se feche para mim. Que o céu não se feche para mim. Porque o céu se fechar, eu deixo de adorar esse Deus. Temos que ser fiel na bonança e temos que ser fiel na provação. Temos que ser fiel nos dias de alegria, mas temos que ser fiel nos dias de angústia. Porque a Bíblia diz que o dia mal vem para todo mundo. Para todo mundo, vai ter dia que nós não vamos ter coragem de falar com ninguém, mas é naquele dia que nós temos que adorar o Senhor. Naquele dia que Ele está de pé para nos honrar com a sua fé. Vai ter momentos que nós vamos passar na adversidade, que vão até querer nos aconselhar, mas nós vamos olhar e vamos dizer: eu não quero conselho nenhum. Eu não quero saber de nada. Mas é nesse dia que nós temos que se prostrar e chorar aos pés de Jesus. Não é nem falar nada, é chorar aos pés de Jesus. Porque foi para isso que o Espírito Santo do Senhor foi enviado sobre a terra, para nos consolar, para ser o conforto da minha e da sua alma. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Ele intercede por nós quando nós não temos palavras para falar com Deus. Ele chega diante de Jesus e diz: lá está o meu servo, lá está o meu filho, lá está o meu amigo. Ele não tem força para falar, mas ele está chorando na sua presença. Vai descer para falar com ele ou não? Era aqueles momentos de adversidade que nós enfrentamos, que nós passamos, que Deus ele está disposto a nos ouvir, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Há esperança para os brotos que foram derrotados. Se for cortado, o galho novo ainda crescerá o cheiro das águas. Você pode ter chegado aqui nessa noite sem esperança. Você pode ter chegado aqui nessa noite sem uma expectativa de vida. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para o Senhor Jesus te trouxe até esse culto nessa noite para dizer para mim e para você que podem estar no tronco, mas ainda há esperança. Mas como que vai brotar novamente ao cheiro da minha presença? Quando você tem lugar para a minha presença te abraçar, vai começar a surgir algum erro. Tem algo acontecendo em meu e seu favor nessa noite. Tem algo sendo realizado em meu e em minha e sua vida nessa noite. Enquanto nós desejamos o nome do Senhor, e entrou aqui com as suas esperanças esgotadas. Espero que você venha aqui na frente nessa noite para orar. Glória a Deus! Eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa noite. Você que ouviu essa palavra e tem a necessidade de que Deus venha